Olá a todos e bem-vindos a mais um Palavras Cruzadas. É um prazer estar aqui convosco e é um prazer estar com o nosso querido irmão Zeferino Vijombo. Boa noite, irmão Zeferino. Olá, pastor. É um prazer poder participar, sim, nessa lição. Uma lição muito interessante e eu estou aqui ávido para poder entrar na lição e poder analisar com o pastor Macedo. E, claro, tendo também em consideração que agora já é um hábito, já sabemos que os nossos irmãos e amigos estão do outro lado e já acostumaram a assistir ou fazer parte desse programa que é o Palavras Cruzadas. Portanto, sejam todos bem-vindos. Exatamente, faço as minhas as palavras do irmão Zeferino também. Nós hoje vamos abordar esta terceira lição do nosso trimensário para o segundo trimestre de 2021. A lição tem como título Todas as Gerações Futuras. E logo na lição de sábado, a lição de sábado tem o título A Cartilha da Aliança e fala-nos precisamente sobre nós temos aqui a possibilidade vamos falar aqui um bocadinho sobre esta questão da aliança, vamos falar aqui um bocadinho sobre a questão do pecado, vamos falar um bocadinho sobre a questão do mal, a entrada do mal neste nosso mundo. Na lição de sábado, nós vemos aqui um exemplo da biologia, chamamos assim, não é? Que nos é dado pelo escritor da lição da Escola Sabatina, que nos diz que uma única bactéria comum redonda não parece maior do que uma ponta de lápis, mesmo depois de ter sido ampliada 1000 vezes. Mas, dadas as condições ideais para o seu crescimento, nós sabemos que estas bactérias multiplicam-se a um ritmo extremamente rápido. E ele dá o exemplo de que quando uma fissão numa das bactérias acontece, portanto, essa fissão vai dar origem a outra fissão, vai dar origem a outra fissão, e numa hora uma bactéria pode produzir cerca de 18 milhões de novas... em 24 horas pode produzir 18 milhões de novas bactérias. Ao final de 48 horas terão aparecido centenas de milhares de milhões de bactérias. Ou seja, um nível de reprodução realmente estonteante. Também nós poderíamos eventualmente referir aqui, de uma forma um bocadinho mais negativa, como é lógico, o coronavírus e o ritmo de reprodução que nós sabemos que tem quando entra no nosso corpo, ou que pode ter em determinados casos, em determinados quadros de infecção. Mas, de qualquer forma, o ponto principal desta lição de sábado é precisamente mostrar-nos que há certos aspectos do mal, fazer aqui uma comparação com o mal, não é? Que entrou no nosso mundo, que se reproduzem a um ritmo estonteante. E o texto no qual nos vamos focar ao longo desta semana são sobretudo os capítulos 6, 7, 8 de Gênesis, a história de Noé, não é? No fundo, e da aliança que Noé faz com Deus. E que nós sabemos que desde o início do Gênesis até este momento aqui da história de Noé, o mal multiplicou-se a um ritmo estonteante, tal como essas bactérias tinham multiplicado. E eu gostava de fazer aqui a transição para a lição de segunda-feira e eventualmente trazer aqui a lição de domingo, trazer aqui o nosso irmão Zeferino. A lição de domingo fala-nos precisamente sobre o princípio do pecado e realmente foi um ritmo estonteante, não foi, irmão Zeferino? Foi, por acaso. E foi muito interessante para já a introdução que é apresentada na segunda-feira, falando a capacidade de reprodução muito rápida de uma bactéria, e uma bactéria que só para que ela seja visível, a semelhança da dimensão de uma ponta de lápis, portanto, precisa ser ampliada 1000 vezes. Mas em termos de reprodução, eu digo que é uma boa comparação, uma comparação perfeita, porque ao linkar essa introdução com a lição de domingo, que fala o princípio do pecado, é justamente ali. Parece que as coisas começam tão cedo, não conseguimos... a Bíblia não fornece muitos dados para dizer exatamente quanto tempo levou até que o casal pudesse... A Eva sendo seduzida pela serpente,
e Adão, tendo participado dessa desobediência, não é? Voluntariamente, de forma consciente, mas a verdade é que os males foram rapidamente notados. E começa logo por um quadro difícil, e a Eva certamente experimentou isso de uma forma muito direta, porque começamos logo com a morte, a primeira morte que foi ocorrida, que foi entre os irmãos, para já, que era Caim matando o seu próprio irmão. Eu imagino esse golpe no coração de uma mãe. A morte em si, primeiro é que foi a primeira morte a ocorrer, e depois a maneira como essa morte ocorreu. Tanto é que no andar da lição, vamos poder examinar lá mais para frente, que passa-se um tempo considerável, mas a Eva só vem sentir-se consolada, não é? Entre aspas, quando nasce o Sete, ok? E ela reconhece que Deus deu-lhe o consolo, que no lugar de Abel, Deus lhe concedeu esse novo filho que era o Sete. Portanto, aqui vemos um quadro completamente diferente, e quase que não conseguimos perceber diretamente o que é que de facto ocorreu. E a questão do pecado, embora que podemos conotá-lo nesse caso específico como sendo a desobediência, mas encontramos ainda muitas questões, eu vejo, que eu creio que vamos compreender. Cristo terá o prazer de explicar-nos durante os 1000 anos que tivemos a viver no céu. Por quê? Digo isso porque Deus, quando criou o mundo, Ele faz o mundo perfeito, e nota-se logo que Deus, logo que terminava um certo feito, Ele dava um passo para trás e disse, e viu Deus que era muito bom. Como que Deus examinava o que Ele havia feito ou criado, e não havia mancha, maldade nenhuma. Portanto, e a origem do pecado aparece aqui, o pecado aparece como um intruso a deteriorar, a degradar completamente toda a criação por parte de Deus. Exato. Como que sim. Diga, meu sobrinho. Sim, como que no início, ao lermos a Bíblia, ficamos completamente entusiasmados, vendo Deus a criar, e viu Deus que era bom, Isso ocorreu no primeiro, segundo, terceiro, quarto. E quando Deus fez o homem ou o casal, Deus diz, e viu Deus que era muito bom. Deus acrescenta. E depois, lermos um bocadinho mais, quando assustamos, às tantas já estávamos a entrar num quadro de pecado. O casal que estava completamente feliz. Eu posso estar aqui a lembrar o meu pastor, que está casado há um pouco menos de tempo, né? Digo que o casal ainda estava em lua, dá a entender que o casal ainda estava em lua de mel, quando que ocorre justamente certamente que passou muito mais tempo, mas a Bíblia não dá essa precisão de tempo, mas eu, ao ler, não é, dá uma sensação que a lua de mel foi interrompida por um intruso, que foi o pecado, pastor. Não, e é isso, e nós muitas vezes esquecemos da forma como estas histórias eram contadas, não é? Ou eram lidas. Nós hoje em dia abordamos sempre os textos da Bíblia de uma forma, nós somos homens e mulheres que vivem num contexto científico, onde nós pensamos de forma científica, pensamos com horas, pensamos com datas, com anos. Muitas vezes não era tanta a preocupação nos tempos mais antigos. E sobretudo aqui no Gênesis, aquilo que nós vemos é que no que toca à história do próprio livro, quando digo história não com H mas com E, não é? À história do livro, imediatamente depois do episódio da queda de Adão e Eva, nós encontramos já aqui um degenerar realmente extremo, que é a questão do assassínio, da perda de vida humana de forma intencional, não é? O que nos mostra realmente já o quão rápido progride esta questão do mal, não é?
da humanidade. E depois há aquele texto que nós encontramos também aqui já depois no capítulo 6 de Gênesis, que é um texto que sempre acabou por trouxe confusão aos intérpretes da Bíblia ao longo de vários anos, e eu creio que eu tenho um professor que defendia que este texto, que neste caso é o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, não é? Que nos diz: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, elas lhe deram filhos, foram os herdeiros do passado, homens famosos. Eu tenho um professor que dizia que este texto é um texto que nos pretende mostrar o caos a que este mundo chegou. No fundo, era um caos em que o mundo estava antes de Deus criar, não é? O mundo estava sem forma, vazio, estava em caos. Deus dá-lhe ordem, Deus dá-lhe uma estrutura, Deus enche essa estrutura, Deus vê que tudo aquilo que fez era bom, e de repente, quando nós chegamos aqui ao versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis, nós de repente encontramos já outra vez uma situação de caos completo. Tudo voltou, no fundo, àquele ponto inicial onde Deus tinha decidido intervir através do ato da criação. E por isso é que eu creio que realmente Deus depois acaba por tomar as medidas que toma. Mas fazendo aqui uma transição já para a lição da segunda-feira, que nos fala da graça no contexto da interação entre Deus e Noé, aqui no capítulo 6 de Gênesis. Eu gostava de mencionar, nós muitas vezes olhamos para a história de Noé, para a história do dilúvio, e fazemos perguntas legítimas acerca de um Deus violento, de um Deus que parte para o genocídio, etc, etc, etc. São perguntas realmente, como eu dizia, legítimas, mas eu creio que nós, de qualquer forma, aqui conseguimos ver a questão da graça. Nós conseguimos ver a questão da graça quando, ao longo de todos estes 6 capítulos iniciais de Gênesis, até o capítulo 8, final da história de Noé, nós conseguimos ver a questão da graça quando Deus não mata como tinha prometido matar, não mata Adão e Eva. Vemos a questão da graça quando Deus protege Caim, apesar de Caim ter feito o que tinha feito. Vemos a questão da graça quando, mesmo a terra tendo revertido a uma situação de caos, Deus decide dar-lhe uma segunda oportunidade, mesmo que isso signifique uma grande perda. E depois vemos, sobretudo, no final do capítulo 8, a questão da graça, quando Deus diz a Noé: nunca mais, não importa quanto tempo, não importa quão mal o mundo volta a ser, nunca mais voltará a não haver dia ou noite, nunca mais voltará a haver, durante toda a vossa existência, dia e noite existirão, colheita e o ato de semear também existirão. Nunca mais isto voltará a acontecer, não é? E isso é aí que nós encontramos, no fundo, a graça de Deus. No fundo, é aquilo que eu creio que nós conseguimos, de alguma forma, encontrar aqui no Gênesis, a graça do nosso Deus. Ok, e dentro dessa graça, é interessante essa menção em que Deus não mata, não destrói o casal, mas Deus decide avançar, continuar com o seu projeto, apoiando o casal. A dificuldade que o casal teve, e Deus teve que expulsá-los do jardim, mas antes de expulsá-los do jardim, Deus poderia até expulsá-los eles, e pronto, eles estavam trajados com vestes de folhas. E Deus, antes de poder expulsar o casal do jardim, Deus veste o casal, degolando simbolicamente o seu filho, que era Cristo, não é? Deus teve que matar um cordeiro, e com a pele de cordeiro, então teve que tecer umas roupas para o casal. Cristo morre para cobrir a vergonha do casal. Cristo morrendo para cobrir a nossa vergonha, a mancha do pecado. Mas vamos fazer um breve intervalo, como é de costume, e vamos aproveitar a ouvir aqui um trecho musical que vai ser entoado pela nossa irmã Joana Curado, e fala justamente a lição ligada com um tema ligado à lição, que é o Criador. Então vamos ouvir, depois daremos continuidade para vermos mais detalhes relativamente à lição.
Vamos hoje andar pelas estrelas, descobrir que o universo é infinito, infinito. Que a cada dia nascem planetas, como eles tu também o és, uma obra de mestre. Por cada estrela que vejo no céu, louvo ao Senhor por te ter criado no nosso coração, por te ter feito nascer, por te ter ajudado a crescer, e sempre que adormeceres, sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Encontrares pedras e barreiras, não pares e ora. Este tempo não volta para trás, segue firme em Deus e com os papás ao eterno lar de paz. Por cada estrela que vejo no céu, louvo ao Senhor por te ter criado no nosso coração, por te ter feito nascer, por te ter ajudado a crescer, e sempre que adormeceres, sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Belo hino. Na verdade, quando olhei para o tema dessa lição, todas as gerações futuras, a minha mente voltou-se para as consequências do pecado que poderiam afetar todas as gerações futuras, e vendo a maneira como a Bíblia também vai apresentando o pecado a desenvolver no coração do homem, em que vemos Adão falando, quando Deus lhe perguntou, ele disse: não, a mulher que me deste. E depois o Caim mata o seu irmão, e dali o pecado vai se desenvolvendo cada vez mais, e pela graça chegamos na pessoa de Noé, que foi onde nós fizemos o intervalo, que é o homem Noé. Então, Noé foi achado um varão justo, ele era reto e diz que ele andava com Deus. E, na verdade, pastor, deu-me esperança olhando para a questão de Noé, porque, afinal de contas, o mundo todo se havia desviado dos caminhos de Deus, mas Noé conseguiu colher algum subsídio relativamente à pessoa de Deus, conseguiu apegar-se no pouco que havia. Eu achei interessante que aqui o livro faz menção de que já não se falava mais de Deus, ou seja, passou-se apenas a falar novamente de Deus quando nasce o Sete.
E eu queria ouvir o pastor que desse-nos um pouco mais de subsídio relativamente a isso. E Noé, quer dizer, consegue ainda recuperar pouco de esperança que existia no mundo, e ele conservava-se andando nos caminhos de Deus. Que situação difícil para a pessoa de Noé. Claro, nós temos de ter noção aqui que é interessante nós vermos mais uma vez aqui logo no início do versículo, no capítulo 6, que o texto nos diz que todos os pensamentos, em todos os momentos, de todos os homens e mulheres que estavam a viver à face da terra, eram perversos. Portanto, eu gostava de convidar-vos brevemente a tentar imaginar o mais perverso que vocês conseguem imaginar na humanidade, quer seja o roubo, o assassínio, quer seja questões de discriminação, questões de extermínio, genocídio. Eu creio que, no fundo, é esta a situação que nós estávamos a viver aqui neste momento da história da humanidade, é esta a situação que Gênesis capítulo 6, no início do capítulo 6, nos descreve. Mas, de qualquer forma, e esta, aliás, é uma mensagem que nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, ao longo de vários momentos. Nós até poderíamos falar aqui de um primeiro remanescente, não é? Aqui com Noé e com a sua família. Mas, de qualquer forma, há sempre alguém. Há sempre alguém que tenta contrariar essa narrativa de mal e que tenta fazer bem. Há sempre alguém que tenta trazer um bocadinho daquilo que Deus criou no início, não é? Que era tudo bom, a um mundo que está de forma negativa, a olhar para toda uma série de oportunidades para fazer o mal. E no fundo, mais uma vez nós encontramos aqui precisamente o facto de que Deus vai sempre atrás dessa pessoa. Qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o grupo, qualquer que seja eventualmente a família, Deus vai sempre procurar uma maneira de, mesmo no meio do mais perverso que nós possamos imaginar, Deus consiga realmente continuar a dar-nos esperança de que haja uma solução final para o nosso problema, que é o problema do mal, o problema do pecado. E eu mais uma vez, voltando aqui um bocadinho atrás, é aqui que nós vemos no fundo a graça. Esta aliança que Deus estabelece com Noé acaba por ser precisamente uma aliança que, mais uma vez, Deus diz: não, ok, eu percebo quão mal é a situação, eu sei que realmente isto parece não ter solução, mas eu quero continuar a ir à procura da humanidade. Eu vou à procura da humanidade, eu vou tentar recuperar-vos. E essa, no fundo, é uma mensagem que me traz esperança, sabe, irmão Severino? Esperança. Independentemente do quão mal nós possamos ser, de quão culpados nós às vezes nos possamos sentir, aquilo que Deus nos diz uma e outra vez é: sim, mas eu gosto de ti, eu amo a ti, independentemente das tuas falhas, dos teus problemas. E, no fundo, ao estabelecer esta aliança, aquilo que a lição de terça-feira nos fala com Noé, Deus, no fundo, continua a enviar esta carta de amor, digamos assim, à humanidade, dizer: ok, há certas condições, isto é um contrato, uma aliança é um contrato, não é? Há certas condições que têm a ser cumpridas, de parte a parte, mas eu continuo, apesar de tudo, eu continuo a amar-vos, eu continuo a gostar de vocês, eu continuo a querer restaurar a humanidade e a restaurar o mundo e a fazermos parte desse processo de restauração. Não nos podemos esquecer que quando Deus escolhe Noé e a sua família, não é apenas porque eles eram bons, é simplesmente para que eles possam estabelecer um mundo melhor quando esta situação terrível acabar por passar. Sim, e a parte interessante é que Deus não escolhe apenas Noé. Deus começa com Noé, porque na verdade Noé aceita fazer parte dessa aliança, e que a aliança da parte de Noé consistia em aceitar a construção, aceitar a construir a arca, ok? Mas Noé não podia encerrar as portas da arca, ok?
quer dizer que para Noé foi dada uma responsabilidade maior de construir, e lembrar que Noé não construiu a arca sozinho, outros também tomaram parte da construção, e é um comentário que é feito aqui também de que alguns, do Espírito de Profecia, a Sra. White faz menção de que alguns que teriam participado também na construção da arca terão desistido e outros terão morrido durante esses 120 anos, porque Deus ainda, mesmo depois de a arca ter sido terminada, a arca ainda permanece aberta para que todo aquele que quisesse aceitar fazer parte dessa aliança, portanto, era só entrar na arca e seria salvo. E Noé, de facto, não era justo, não era perfeito por ele mesmo, mas essa justiça que é reputada aqui à pessoa de Noé é pelo facto de ele ter aceito o chamado da parte de Deus, ter aceitado o convite da parte de Deus. E Deus procura recomeçar o mundo, e começa, infelizmente, com 8 pessoas, não é? Que era Noé, a sua esposa, e os filhos de Noé, que eram 3 filhos de Noé, e as suas 3 esposas. Portanto, 8 pessoas apenas no mundo. Portanto, só 8 pessoas foram salvas no mundo. O verdadeiro confinamento original. Sim. Mas eu creio que é bastante interessante esta ideia, que depois também acabamos por tocar na lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira foca-se um bocadinho mais especificamente no arco-íris, mas o arco-íris é um sinal desta aliança, não é? E a aliança que Deus estabelece, porque no fundo nós temos aqui 2 alianças com Noé, uma antes do dilúvio e uma nova aliança, digamos assim, que é depois do dilúvio, não é? E esta segunda aliança que Deus estabelece com Noé é estabelecida precisamente dando o sinal do arco-íris. E depois Noé acaba por oferecer um sacrifício a Deus. E aqui no versículo 21 do capítulo 8, versículo 21 e 22, nós lemos o seguinte: o Senhor sentiu o aroma agradável, eu estou lendo a nova versão internacional, e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Era esse texto que eu referi há bocadinho. E no fundo é este texto que nos mostra que Deus parece que disse assim: ok, já que o mundo voltou ao caos inicial, nós vamos precisar aqui de uma segunda criação, digamos assim. Vamos precisar de dar aqui uma segunda oportunidade à Terra, por isso vamos colocar Noé, vamos colocar os animais e vamos iniciar de novo aqui um novo mundo, digamos assim, e depois uma aliança que ele estabelece, quer dizer assim: por muito mal que vocês sejam, por muito mal que sejam os vossos corações, as vossas inclinações, nunca mais isto voltará a acontecer. E eu creio que isto é uma mensagem que é importante nós termos, sobretudo num momento como este em que nós vivemos, no momento em que estamos a passar por um momento difícil no mundo, não é? É bom saber que nós acreditamos que nunca mais Deus, enquanto estivermos aqui neste mundo, já não estamos a falar do regresso de Cristo, mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nunca mais Deus destruirá o mundo por culpa de ninguém, pelo facto de nós sermos maus, ou sermos menos bons. Isso não acontece, não é? Esta a segunda aliança que é exemplificada por esse arco-íris que a lição de quarta-feira nos fala. Pronto, e é assim que termina a nossa lição, na verdade. Claro que ela termina com a lição de quinta-feira, que fala sobre o remanescente. Na verdade, já tocamos também nesse ponto, que esse remanescente, na verdade, é Noé e a sua família. E mesmo que a lição fala de que Noé era reto e justo, não fala que os filhos de Noé e a sua esposa sejam, mas ali mais uma prova de que, na verdade, Deus salvou esse punhado de pessoas, 8 pessoas, não porque necessariamente eles fossem pessoas justas, mas porque aceitaram o convite da parte de Deus.
E num dia, nos tempos como os de hoje que nós passamos, é interessante que um dos símbolos mais usados é o arco-íris, para dizer que tudo vai ficar bem. Essa é a esperança. Vemos em vários locais as pessoas colocam o arco-íris como símbolo de que tudo vai ficar bem, a pandemia vai passar e Deus está conosco. Portanto, eu vejo até o dia de hoje o arco-íris ainda continua a aparecer, emitindo a sua beleza e lembrando-nos a fidelidade de Deus para com o homem, fazendo-nos sempre lembrar que Ele estará conosco sempre. Portanto, é assim que termina a nossa lição. Foi um prazer, pastor João Macedo, poder fazer parte consigo nessa lição. Também foi um que prazer Deus nos possa parte dessa lição consigo e nosso que Deus nos possa abençoar e que possamos lembrar que Deus precisou reduzir o tempo de vida do homem. Deus deu-lhes menos tempo, mas não os destruiu. Portanto, Deus também dá-nos um tempo de vida para podermos trabalhar e aceitar a sua salvação. Então, prontos, tudo de bom para os nossos amigos também, que possam estudar a lição para melhor compreensão dessas grandes mensagens da parte de Deus. Bom dia.